Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos, Física aplicada ao ensino médio. Nós estamos trabalhando com a hidroestática. Nessa sequência, nós vamos mostrar para você e fazer comentário a respeito da pressão hidrostática. A pressão hidrostática é aquela que ocorre em função de uma coluna de líquido em um determinado recipiente. Então, esse líquido ele acaba gerando uma pressão no fundo desse recipiente. Isso é chamado de pressão hidrostática. Então, ela depende da densidade específica do líquido, depende também da altura que essa coluna atingir e depende da gravidade do planeta. Isso é chamado de pressão hidrostática. Ela é gerada pela coluna de um líquido. E nós vamos então aqui chegar a uma fórmula para resolver esse tipo de exercício. Nós já estudamos a pressão e a gente já definiu que pressão é igual a uma força dividida por uma superfície. Ok? Agora vamos voltar aqui. Se eu quiser calcular o volume desse cilindro, como que a gente calcula o volume de cilindro? Conhecimento da geometria espacial. O volume é a área da base vezes a altura. Claro que a área da base é a área de um círculo, então é πr ao quadrado. Mas o que importa saber agora é que o volume vai ser dado pela área da base vezes a altura. No nosso caso agora, essa área da base aqui, nós vamos substituir por superfície. Então, superfície vezes a altura. E eu vou isolar superfície. Então, superfície vai ser V dividido por H. Ok? Então, vamos continuar aqui. Estamos falando da pressão. Vamos chegar numa forma para a pressão hidrostática. Vamos colocar um Hzinho aqui depois. Então, eu vou colocar aqui, pressão hidrostática vai ser igual. Essa força, ela vem do peso da coluna. Então, é uma força-peso. Então, eu vou pôr novamente aqui, P dividido pela superfície. Agora, olha o que eu coloquei aqui. Superfície pode ser colocado V sobre H. Isso é demonstração de fórmula. Agora, o que é peso? É massa vezes a gravidade. Peso é massa vezes a gravidade. Então, vamos continuar copiando aqui. Dividido por V sobre H. Agora, vamos lembrar aqui da densidade. Conhecimento prévio também. Densidade ou massa específica é a massa dividido pelo volume, ok? Eu vou deixar o M isolado, então M de massa, esse passa multiplicando, vai ser D vezes V. Isolei o M, então passa multiplicando. M é igual a D vezes V. Porque agora eu posso trocar aqui, Vamos seguir aqui. Eu estou demonstrando uma fórmula para pressão hidrostática. Então, eu estou aqui. No lugar do M, agora eu vou colocar isso aqui. dV vezes G dividido por V sobre H. Ok? Agora eu tenho uma divisão de fração com fração. Eu vou manter a primeira, que é essa aqui. dVg, e vou multiplicar isso aqui invertendo. Então fica H sobre V. O que acontece aqui agora? Eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, então eu vou cancelar o V. Então o que sobrou? A pressão hidrostática pode ser calculada assim, dGH, tudo multiplicando. Esse D é densidade específica da substância, no caso o líquido,
O G é a gravidade e o H é a altura que a coluna atinge, coluna de líquido. Então, é essa fórmula. É possível também lembrar disso aqui. Ó. É a mesma fórmula. Em alguns livros, dá uma letrinha específica para esse D de densidade. É o chamado μ. Então, fica vezes a gravidade vezes a altura da coluna. Então, nós temos essa fórmula. Ou você chama a densidade de μ, ou chama a densidade com a letra D mesmo. Não tem problema, muitos livros colocam assim. Então, se eu quero calcular a pressão da coluna de líquido, eu faço densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, essa é a fórmula para a pressão hidrostática. Então, vamos colocar aqui, ó. A pressão vai ser a densidade vezes a gravidade vezes a altura. E eu fiz a demonstração e agora você sabe por que a gente chega nisso aqui. Essa fórmula é muito usada nos exercícios. E a fórmula da pressão, já conhecida. Pressão igual a força dividido pela superfície. Geralmente elas vêm combinando uma coisa. Encontra-se a pressão e depois se encontra a força. Agora, se eu tiver um caso como esse aqui, ó, isso só é válido para líquidos não miscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam. Você coloca no mesmo recipiente e eles ficam separados, devido à densidade de cada um deles. O menos denso vai ficando na parte superior e o mais denso vai ficando na parte do fundo do recipiente. Então, se eu quero calcular, nesse caso, a pressão hidrostática, eu posso dizer assim, é a pressão do fundo, porque vai pegar, nesse exemplo aqui, 3 líquidos diferentes, mas pode ter mais. Então, você vai fazer o cálculo para cada um deles, usando essa fórmula, e vai somar todos eles. Então, eu coloquei aqui, ó, eu tenho um líquido A, um líquido B, um líquido C. E as suas alturas. Altura A, altura de B, altura de C. Então, se eu quero saber, nesse caso, a pressão hidrostática dessa coluna formada por líquidos distintos, então eu vou somar. Depois de calcular usando aquela fórmula, é a pressão de A mais a pressão de B, mais a pressão de C, mais reticência, ou seja, quantas tiverem aqui, até a última, que a gente chama de N. Então, usa-se essa fórmula para chegar nesse resultado. Quando eu quero calcular a pressão e eu tenho líquidos não miscíveis, formando a coluna. Líquidos que não se misturam. Tem que usar aquela fórmula para calcular cada um deles e depois soma todos. Vamos fazer um exercício de aplicação. Eu tenho aqui um recipiente, novamente um cilindro, ele tem altura de 40 centímetros, a área da base é 10 centímetros quadrados, a densidade, isso aqui é água, então é 1 grama por centímetro cúbico, e a gravidade do planeta é 10 metros por segundo. Calcule a pressão e a força no fundo. Agora observe o seguinte, para ficar coerente com o sistema internacional, a gente não pode usar a altura em centímetro, e sim em metros. Outra coisa, a gente não pode usar grama por centímetro cúbico, tem que passar para quilograma metro cúbico, ok? Então vamos deixar adaptado a esses dados. Aqui eu vou ter a altura, não mais 40 centímetros, mais 0,4 metro. 1 grama por centímetro cúbico, para deixar em quilogramas metros cúbicos, eu tenho que multiplicar por 1000. Já fizemos vídeo demonstrando isso aí. Então eu vou ficar agora com a densidade 1 vezes 1000, 1000. E agora virou quilograma por metros cúbicos. A base, 10 centímetros quadrados. Também não pode ficar em centímetros, tem que ficar em metros quadrados. Vamos pensar na seguinte relação. Metro quadrado e centímetros quadrado. 1 metro quadrado corresponde a 10.000 centímetros quadrados.
Se eu quero passar de metros quadrados para centímetros quadrados, eu multiplico por 10.000. Como eu quero agora passar de centímetros quadrados para metro, eu tenho que fazer o contrário, dividir. Então eu tenho 10 centímetros e vou dividir por 10.000. Quando eu divido por 10.000, 1, 2, 3, 4, 0, a vírgula tem que recuar 4 casas. Então vai ficar 0,0010. Ok? Ou 0,001, que é a mesma coisa. Então agora isso aqui está em metros quadrados. Ok? 0,001, agora metro quadrado. Também posso deixar isso aqui em notação científica. Em notação científica fica sendo 1 vezes 10, 1, 2, 3, elevado a menos 3, metro quadrado. Então vamos usar a fórmula que acabamos de demonstrar. Eu disse que pressão hidrostática é a gravidade, é a densidade, nessa ordem, mas é multiplicação. Densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna. Então vamos lá. Pressão hidrostática vai ser a densidade, agora sim, 10 elevado a 3. A gravidade do planeta é 10, está aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo multiplicando. E a altura é 0,4. Ok? Então, a pressão, nesse caso, vai ser... vamos observar aqui. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 1 é 10 elevado a 4. Vezes 0,4. Pressão hidrostática. 10 elevado a 4 é 10.000. Vezes 0,4. Bem, vou multiplicar esse número aqui por 10.000. Tem 4 zeros. Então, vai pular para frente aqui 4 casas. Então, vai ser 4, 1, 2, 3. Então, isso aqui é newtons por metro quadrado. Em notação científica, a pressão hidrostática da coluna é 4 vezes 10, e aí fica 3 newtons por metros quadrados. Então, é a pressão. Mas ele perguntou também a força. Vamos encontrar a força usando essa fórmula aqui, ó. Pressão é igual a força dividido pela superfície. A pressão que eu vou usar aqui agora é essa aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a 3. 4 vezes 10 elevado a 3 é igual a força, que eu vou encontrar agora. E a superfície, aqui está, em notação científica. É a base, a área da base. 1 vezes 10 elevado a menos 3. Vou isolar a força. Então, isso aqui vai passar para o outro lado multiplicando. 4 vezes 10 elevado a 3 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3. Tranquilo. O 4 vezes 1 é 4. E agora aqui eu tenho multiplicação de potência da mesma base. Conservo a base e somos expoentes. 3 menos 3 dá 0. Então a minha força vai ser 4 vezes 1. 10 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 que não seja 0 aqui na base é 1. Então a força é 4. E agora fica assim, 4 newtons. Então a força é 4 newtons. Então vamos dizer que aqui seja uma letra A e a letra B. Nós ficamos com 4 newtons. Então está respondido as duas coisas que esse exercício de aplicação da fórmula pediu. Ok, pessoal, veja a sequência de vídeos que nós vamos trazer outros exemplos. E assim você vai também dominar e saber como resolver os exercícios quando falarmos de pressão hidrostática.
Deixe like no nosso vídeo, compartilhe o material, faça inscrição no canal e acione o sininho para receber todas as postagens. Fortalecendo o nosso trabalho, você mostra para a plataforma a importância desse material. Desejo a você sucesso. Até mais. Tchau.